Você tem dificuldade em organizar as suas leituras? Oi, eu sou a Camila e bem-vindo de volta ao Qual o Próximo. Eu vou contar um pouquinho sobre como eu organizo as minhas leituras. Pode ser que não dê certo pra você, mas tudo dá pra dar uma adaptadinha ao nosso próprio jeitinho, né? Bom, primeiro, eu sempre começo olhando aqueles livros em que eu escolhi pra eu ler durante o ano. Por exemplo, chega ali mais ou menos em novembro, dezembro, eu costumo começar a pensar nas leituras que eu vou fazer no ano seguinte. Pensar nos projetos, nas LCs, começar a organizar isso tudo, né? Mas eu tenho aquela meta de livros que é minha, independente se eu vou ler junto com alguém ou não. Então eu começo analisando essas possíveis leituras. Bom, e para montar essa lista, eu começo analisando aqueles livros que estão encalhados na minha estante. E aí, a gente pode organizar de várias maneiras. Para algumas pessoas, faz sentido criar a TBR. O que seria isso? A lista de livros para você ler dentro de um determinado período de tempo. Por exemplo, esse ano eu resolvi testar fazer TBRs mensais. Então eu tenho uma TBR, que é uma lista to be read, para ser lida a cada mês. E eu tenho uma anual, que é dos livros que eu tinha como meta inicial ler durante esse mês. E aí você tem que ver se faz sentido para você fazer a TBR ou não. Assim, pra mim, às vezes não deu muito certo, mas eu acho que faz sentido. Então é por isso que eu estou continuando pelo menos até o final desse ano. E aí, você tem que definir dentre a sua lista de livros as prioridades. Então, por exemplo, quando você tem uma parceria, no caso eu tive parceria com a Editora Assim nesse ano, a gente tem que dar prioridade para esses livros da parceria. Então, pelo menos um livro da Editora Assim sempre estava na minha TBR, sempre era um dos primeiros livros a ser lidos no mês, mesmo eu tendo outros compromissos como LCs e etc. Outra prioridade minha eram os livros das LCs. Mas aí eu tinha que ver qual LC era prioritária em cima da outra ali também, né? Porque eu sempre tô fazendo leituras coletivas com meus primos, com meus amigos, com as pessoas que eu conheci no Booktube. E aí que vinha finalmente a minha lista de livros que eu escolhi pra ler durante o ano, né? Porque, nossa, gente, se eu for olhar no Scooby, de 12 dos livros que eu escolhi pra ler esse ano, eu só li 4. E a gente já tá em setembro. Mas vai dar certo, vai dar certo. Outra coisa que eu comecei a fazer também é sobre os livros que a gente ganha de presente. Eu costumava deixar os livros que foram ganhados de presentes na estante. Quando eu terminasse aquele livro que eu estava lendo no momento, eu pegasse ele pra ler. Só que aí foi encavalando tanto que tem livros que eu ganhei de presente há 5 anos atrás e eu não li ainda. Eu fico com vergonha de admitir isso, que é um livro que eu quero ler muito, mas eu não li ainda. E então aí, né, a lista dos encalhados vai aumentando. Mas assim, do ano passado pra cá, acho que um pouquinho antes de eu começar com o canal, eu já comecei a mudar isso. Tipo, eu ganhei o livro de presente, ele entra naquele ano ainda pra ser uma das leituras, entendeu? Então, eu comecei a fazer isso. A lista pra ler durante o ano, às vezes aumenta um pouquinho, porque entram os presentes aí também. E aí, pra organização mesmo, quando se trata de aplicativos, eu uso mais o Scooby. O Goodreads eu uso bastante também, mas é mais como um registro de leitura que eu utilizo ele, não como uma organização mais certinha mesmo, que eu sigo a TBR que tem lá no Scooby mesmo. No caso, a meta anual do Scooby. Eu já tentei usar Planner pra organizar as minhas leituras, mas não funciona comigo. Tipo assim, no início até que vai, sabe? Começa a anotar ali tudo bonitinho, de repente, 2, 3, 4 meses nem olhei pro planner. Mas eu tenho um caderninho que eu marco mensal todos os livros que eu finalizei e o dia que eu finalizei a leitura dele. Tanto que é pra ajudar também na hora que for fazer os vídeos de update de leituras ou leituras do mês. Fica mais fácil. E outra coisa que eu fazia, e agora eu comecei a organizar mais usando o ciclo Pomodoro, é a organização das minhas leituras durante o dia mesmo. Por quê? Inicialmente eu simplesmente acordava
acordava um pouco mais cedo e lia diretão um tanto de um livro específico antes de entrar pro trabalho e, de novo, mais um tanto diretão antes de dormir. E agora eu tô começando a fazer, tipo, um ciclo inteiro pela manhã antes de entrar pro trabalho e à noite, quantos ciclos eu aguentar. Não tá dando um ciclo Pomodoro inteiro, que é aquele feito com 4 tempos de 25 minutos. Eu devo estar conseguindo fazer 1 ou 2 ciclos só dentro do ciclo completo. Mas é basicamente isso que eu faço para organizar as minhas leituras. Vendo as prioridades, tentando colocar ali na TBR aquilo que eu vá dar conta de ler utilizando o ciclo Pomodoro durante o mês. Então, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!